Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h01. Voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira aqui na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui o médico dermatologista, Dr. Pedro Colli, para falarmos de um assunto bastante importante, que é a hanseníase. Estamos vivendo o Janeiro Roxo. Dr. Pedro Colli, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia Márcio, Ela, André, muito obrigado pelo convite aqui e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, por que o janeiro foi escolhido, o Janeiro Roxo, e para falar a respeito da hanseníase? E o que é a hanseníase? Porque muita gente às vezes confunde e não sabe o que é a hanseníase. Certo. Bom, primeiro, a escolha do mês Janeiro Roxo não tem uma escolha assim do mês de janeiro especificamente. Não é um mês assim de transmissão, nada disso específico, porque a gente vai ver que a hanseníase não tem sazonalidade, não é uma doença que depende de clima nem de estação. O que acontece é que o Ministério da Saúde define alguns meses, como por exemplo, o primeiro mês que a gente teve uma campanha muito importante de prevenção de saúde pública foi o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, depois veio o Novembro Azul, enfim, e são meses específicos em que o Ministério da Saúde consegue focar campanhas como é que eu posso dizer, atitudes, tomar algumas determinadas condutas em doenças específicas que têm uma repercussão muito grande na saúde pública, né? E o que é a hanseníase? A hanseníase é uma doença infecciosa provocada por uma bactéria chamada Mycobacterium lepra. E essa bactéria, né, leva esse nome Mycobacterium lepra porque antigamente essa doença era chamada de lepra. Então, se você está ouvindo hoje o termo hanseníase, estamos aqui falando sobre uma doença que antigamente se chamava de lepra. A gente não chama mais de lepra porque tem um termo, essa doença, esse nome, ele é carregado de uma carga pejorativa muito grande, né? Você falar que uma pessoa era leprosa é uma coisa muito pesada, né? Então, bíblico, inclusive, né? Exatamente. A lepra é uma das doenças mais infecto-contagiosas mais antigas conhecidas na humanidade. Inclusive tendo a Bíblia, independente de questões religiosas ou não, como um livro histórico, né? A gente tem registros, relatos bíblicos do que se acontecia na época, e a hanseníase era uma doença muito estigmatizante e era considerada um castigo divino. Antes não se conhecia a bactéria, né? Inclusive a bactéria ela foi descoberta na história da humanidade, né? Nessa longa história da humanidade, muito recentemente, em 1873, por um norueguês chamado Amoer Hansen, e por isso a doença se chama hanseníase, em homenagem a esse microbiologista que descobriu e desvendou essa doença, né? E o que é a hanseníase? Aqui a gente dando esse panorama histórico e tudo mais, a hanseníase ela é transmitida por uma bactéria, causada por uma bactéria que tem uma evolução muito longa, né? Não é uma doença como, por exemplo, um resfriado que a gente adquire e dali uns 3 dias, 5 dias você já começa com sintomas. A hanseníase ela é uma doença que quando você adquire a bactéria, isso leva meses e normalmente anos para o paciente desenvolver os primeiros sinais e sintomas. Por isso é um diagnóstico tão difícil e tão complexo na dermatologia, sendo a hanseníase hoje uma das doenças na dermatologia de mais difícil diagnóstico e tratamento. E a gente falando na questão histórica, né? Aqui na região nós tivemos o hospital em Bauru que cuidava da hanseníase. Eu não sei se, acho que não é da nossa época, né, doutor? Mas os médicos com quem acho que o senhor teve aula devem relatar, acho que estudos inclusive estudavam em Bauru, né? Entendiam no finalzinho quando abriram as colônias, porque eram colônias fechadas em que os hansenianos, eu acho que esse é o nome, não podiam sair, né? Quando foi transformado isso e por que houve essa transformação? Agora a gente consegue cuidar da doença de uma outra forma e não mais isolando os doentes, os hansenianos, que antes eram chamados de leprosos. Sim, isso é um estigma na história da humanidade, assim como outras barbaridades que já aconteceram. E eu costumo dizer que quando o ser humano ele tem medo de alguma coisa, é muito comum que ele se isole ou isole o medo, né? Ou isole os outros. Isso é o que acontecia na hanseníase.
E já chegando na questão dos leprosários aqui do Brasil e do mundo, desde o início da história da humanidade, o paciente até então chamado de leproso, a gente chama ele do paciente rancênico, ou ranceniano, ou rancênico, que é o termo correto hoje, né? Você está correto. Mas o paciente antigamente denominado como leproso, ele era extirpado da sociedade. Ele sofria ostracismo, que era você ser jogado para fora, né? Tanto que as cidades, elas eram, antigamente as cidades medievais, enfim, eram muradas, e esses pacientes com hanseníase, eles eram obrigados a viver fora. Para você ter uma ideia, os pacientes, muitos portadores de hanseníase eram obrigados a usar sinos para serem identificados, né, que estavam chegando. As pessoas não queriam perto, eram proibidos de entrar em lugares, eram proibidos de pedir esmola. Tanto que acho que das maiores histórias de amor ao ser humano é a passagem bíblica de São Francisco de Assis, né? Eu tive a oportunidade de ir para Assis, e quando São Francisco ele se livra de todos os bens materiais, ele vai para cuidar dos pacientes então denominados como leprosos, né? Dos pacientes rancênicos. E eu tive a oportunidade de ir para Assis, e realmente é uma coisa absurda, porque a cidade, ela é um lugar em cima, e as pessoas ficavam completamente confinadas ao isolamento. E aqui no Brasil existia essa prática de isolar o paciente dentro de um ambiente que eram os chamados leprosários. E o que nós temos hoje de referência histórica é o Instituto Lauro de Souza Lima, lá em Bauru, que hoje é uma residência de dermatologia das mais brilhantes que a gente tem, né? Uma qualidade enorme, e inclusive com uma arquitetura muito legal. Se vocês tiverem oportunidade de visitar o Instituto Lauro de Souza Lima, é uma viagem no tempo, é uma coisa maravilhosa. E esses pacientes, eles eram como é que eu posso dizer, entre aspas, sequestrados, né, do convívio familiar. Os seus bens eram queimados, eram os bens queimados. Quer dizer, os bens materiais dele. Materiais. A casa colocava fogo. Eu não sei se colocava fogo na casa, mas dizer, roupa era queimada, bens de uso, porque se tinha medo da transmissão da doença, enfim, a gente já vai falar sobre isso. E os pacientes eram literalmente colocados dentro de um muro, como se fosse um campo de concentração, e não podia sair. Isso ocorreu até 1962. Nossa, recente. Como prática. Você sabe em Botucatu onde que contínua. eles eram colocados, Márcio? Você sabe? Não, em Botucatu não. Tem uma casa aqui, um espaço, né? É onde hoje é ali o Teatro Carbonari, ali em cima. Ali era legal. uma casa dos leprosos que ficava ali. Desconhecido. E ali era longe, era afastado da cidade de ali. Tá? Porque não tinha nada daqui, da avenida, aqui da Costa Leite até lá, não tinha nada. Era lá naquela região. Não sei se é bem ali, mas naquele setor ali tinha uma casa onde eles eram isolados ali. O Instituto Lauro de Souza Lima, para quem conhece, é bem afastado da cidade de Bauru. Agora, doutor, na evolução da humanidade... Desculpa só te cortar, Márcio. Isso foi proibido até 1962, isso era prática. Mas só foi proibido em 1986. Nossa. É mais recente aí. É mais recente do que a gente imagina. Desculpa te interromper. Imagina. Mas na evolução da humanidade e da medicina, como é que é tratado hoje a hanseníase, doutor? Certo. Antes da gente falar de tratamento, é muito importante até como conhecimento a gente saber como que a hanseníase ela se manifesta, né? Já antecipando a sua pergunta, ela é tratada com um esquema de antibiótico por um longo período, né? A gente já chega lá. E a hanseníase ela é uma doença que ela acomete principalmente nervos, né? Então o bacilo, ele entra a transmissão é por via respiratória, por gotícula de saliva, enfim, então ninguém adquire hanseníase tocando no paciente, tendo contato com o veste do paciente, para a gente tirar esse estigma do paciente hansênico, né? E como é uma bactéria de crescimento muito lento, aos pouquinhos ela vai degradando, ela vai destruindo uma camadinha que a gente tem nos nervos que chama bainha de mielina, que é como se fosse a capinha do fio, vamos dizer assim. Então imagina que com o passar do tempo nossos fios vão ficando desencapados, né? E isso vai trazendo um problema muito grande na sensibilidade. Então o paciente começa a ter perdas de sensibilidade. Esse é o principal
sintoma da hanseníase, a perda das sensibilidades. E existem manifestações dermatológicas que vêm junto com essa perda de sensibilidade, que começam com manchas brancas, que o paciente não sente sensibilidade. Claro, existem vários tipos de sensibilidade que vão sendo perdidas ao longo do tempo. E o paciente não tratado vai evoluindo com mais perda de sensibilidade, com mais lesões cutâneas, gerando casos gravíssimos de perdas de função dos membros, vão ocorrendo retrações dos ossos, o paciente se machuca e não percebe que se machuca porque tem perda de sensibilidade. Isso pode levar a sequela. Queimava a mão, se não sentisse dor, corre para o hospital. Exatamente, a dor é um sintoma extremamente, né, evolutivamente, muito benéfico para a gente. E por ser uma bactéria de crescimento muito lento, esse tratamento, agora sim respondendo a sua pergunta, depois um pouco prolixo aqui, é um tratamento muito longo. A depender do estágio evolutivo, a hanseníase é classificada em vários graus, né? Vamos dizer assim. Hoje o Ministério da Saúde define 2 grandes grupos da hanseníase, que é o paucibacilar, paciente que tem menos bacilo, tem menos bactéria, basicamente, e o paciente multibacilar, que tem muita bactéria. Os pacientes paucibacilares, que são aqueles pacientes que têm menos bactéria, menos lesão cutânea, precisam tratar por 6 meses. E os pacientes que têm muita bactéria, muito bacilo e muitas lesões, mais do que 5 lesões, precisam tratar por 12 meses, tratamento podendo ser estendido até 18 meses. E uma coisa muito importante do tratamento da hanseníase é que o paciente ele toma as doses de medicamento todos os dias, e existe um medicamento específico, na verdade alguns medicamentos específicos, que o paciente precisa tomar na frente do profissional da unidade de saúde. Nós profissionais de saúde, a gente precisa ver o paciente tomando. A gente chama isso de dose supervisionada, porque dentro do contexto geral, a gente precisa ter certeza na saúde pública que a pessoa está tomando aquele remédio específico. Então a gente é meio assim, engole aí, deixa eu ver você engolindo. Até o nome, Márcio, só em 76 que proibiram usar o nome lepra, né? Porque era um nome que marcava, parecia que era um castigo de Deus que as pessoas estavam recebendo, e mudou para hanseníase. Aliás, eu não me lembro de ter visto nos últimos anos um caso de óbito em Botucatu por hanseníase. Óbito é muito difícil. Muito difícil. Porque a gente tem um sistema de saúde público extremamente eficaz nesse sentido. O que acontece muito é o atraso no diagnóstico e o paciente chegar grave, né? Aí sim, porque como é uma doença de difícil diagnóstico e começa muito lentamente os sintomas, muitas vezes o paciente, principalmente aquelas pessoas mais isoladas, que vivem em sítios ou condições de saúde precária, né? Pessoas que têm condição socioeconômica muito baixa, que é uma das formas de, né, o principal grupo populacional que a hanseníase acomete, acabam tendo um atraso no diagnóstico porque demoram para ir para procurar atendimento, enfim. Mas casos de óbito por hanseníase realmente hoje é muito mais raro. Eu não me lembro dos últimos anos, não me lembro. Acabei de mandar para Ellen aí, olha que interessante. Enquanto vocês estavam falando, o Lorival trouxe uma informação que eu desconhecia, que a gente tinha um local desse, e achei um livro aqui muito antigo, que não tem muita referência aqui, mas pelo menos uma foto do que se chamava Asilo, com Y ainda, Asilo dos Morféticos, de Botucatu, fundado em 1911. E tem uma foto dessa instituição, não sei se a Ellen vai conseguir colocar pra gente no telão para ver, mas eu desconhecia. Eu sei que na região da Edgárdia tem um cemitério lá que eles chamavam também de Bexiguentos, porque acho que é o que eles utilizavam. Acho que na Edgárdia deveria ter algum isolamento ali naquelas colônias que tinham lajeado, Edgárdia, tem alguma coisa nesse sentido ali. Esse aí é o de Botucatu, que provavelmente seja na região que você falou, Lorival, ali da Praça Brasil. Pelo menos eu ouvi essa história, né? Que era lá, os antigos me contavam isso, mas é naquela região, porque era afastado. Bom, eu chego, o Márcio lembra, né, Márcio? Quando a Vital Brasil ali, onde era terra, né, Márcio? Terrão vermelho ainda ali, que passava ali. O Márcio é desse tempo. Mas, o doutor, com relação ao preconceito, diminuiu bastante. As pessoas, por exemplo, quando procuram um dermatologista, que é a especialização da medicina que trata da hanseníase, quando ela procura, com a dificuldade que o senhor disse já do diagnóstico, né? Como é que é a sequência disso? Como é que é a vida social dessa pessoa, doutor? Certo. Essa trajetória isso é uma pergunta muito importante. Essa trajetória do paciente com hanseníase,
ela é muito delicada, porque em primeiro lugar o paciente ele nunca chega no consultório achando que tem hanseníase, porque muitas pessoas nem conhecem o que é a hanseníase. Então o paciente ele vai chegar lá e, claro, o diagnóstico cabe ao médico fazer esse diagnóstico, e não só ao médico dermatologista. Isso é uma coisa muito importante. O médico geral, ele generalista, qualquer médico tem que pelo menos suspeitar de hanseníase. E aí o diagnóstico, claro, pode ficar a cargo do especialista ou das equipes multidisciplinares das unidades de saúde, mas tem lá uma lesão suspeita, que eu já vou comentar sobre isso, que é importante as pessoas saberem como suspeitar da hanseníase para procurar um profissional. O paciente chega, a gente faz a suspeição do diagnóstico, faz o diagnóstico, e dar esse diagnóstico é uma coisa delicada. A gente não chega, né, igual você dizer para a pessoa que vai convidar para um churrasco, você fala para ela que, então você tem hanseníase e você volta semana que vem. Não, existe uma comunicação, porque ainda existe um preconceito grande, claro, obviamente muito menos do que antigamente, mas você falar para alguém que tem hanseníase, a primeira coisa que as pessoas falam assim, nossa, mas e a minha família? Nossa, e os meus amigos? A pessoa ainda acha que ela vai ter que se isolar socialmente, né? E esse paciente, claro, quando você faz um diagnóstico desse, por ser uma doença infecto-contagiosa, claro que daí vem todo um sistema de saúde, de investigação desses contactantes, desses pacientes, desses familiares e amigos e pessoas que convivem ao redor dessa pessoa, que são os contactantes, que a gente tem que ver se ele está com hanseníase, de quem que ele pegou e para quem que ele passou, né? E isso é muito importante, porque os agentes de saúde, que são profissionais fantásticos da saúde pública, eles vão até as casas, vão até os locais, vai a equipe multidisciplinar para identificar se tem alguém com as mesmas lesões suspeitas, né? E para fazer os esquemas terapêuticos quando forem necessários. Existe algum exame específico, ou de repente um profissional vai visualizar, vai perceber, ou tem um exame específico, um exame de sangue? Como é que se dá o diagnóstico que é a hanseníase, doutor? Sim, talvez essa seja a pergunta mais importante dessa nossa entrevista de hoje, porque como é que a gente suspeita e como que a pessoa vai chegar ao consultório, né, com a suspeita de hanseníase, ou como que o profissional vai diagnosticar isso? Eu havia citado que a hanseníase tem perda de sensibilidade e começam com algumas lesões de pele. Qual é essa lesão de pele? A primeiro estágio da hanseníase nós chamamos de hanseníase indeterminada, que começa habitualmente com uma mancha clara, não necessariamente uma mancha branca como vitiligo, que nós já até conversamos aqui no rádio uma vez, mas é uma mancha mais clara, de bordas meio indeterminadas, meio não definidas, você não sabe muito bem onde começa, onde termina a mancha. É um local que normalmente tem menos pelo, se o paciente tiver, por exemplo, na área da barba, ou tiver no braço, ou tiver na perna. É uma areazinha que tem pouca pilificação. E de uma maneira geral, num primeiro momento, o paciente ele não sente a perda de sensibilidade, porque a primeira sensibilidade que a gente perde é a sensibilidade à temperatura, a diferenças de temperatura. Então você não consegue identificar, por exemplo, se esse copo está frio ou quente. Então quando o paciente chega, a gente suspeita de hanseníase, numa lesão indeterminada, a gente vai fazer alguns testes em consultório, que são testes muito simples, para a gente identificar se tem perda de sensibilidade. Uma delas é a sensibilidade térmica. Então a gente pega lá um tubinho de ensaio com água quente, uma água fria, encosta lá. O paciente fica, né, olha para lá, para o outro lado, fala, você está sentindo quente ou frio? Ah, não sei, não estou identificando. Aí depois a gente pega uma agulhinha, uma pontinha de agulha, não vai furar o paciente nada disso. Mas você está sentindo a pontinha da agulha ou você está sentindo a bundinha da agulha? Ah, não sei identificar. Essa é a sensibilidade dolorosa que a gente fala. E aí a sensibilidade tátil, que é qualquer tipo de encostar na pele, qualquer tipo de tato, é a última sensibilidade a ser perdida. E normalmente quando o paciente já tem a perda da sensibilidade tátil, ele já tem lesões um pouco mais evoluídas e normalmente com nervos mais comprometidos, né? Claro que depois que passa dessa fase de hanseníase indeterminada, algumas lesões de pele elas vão ficando mais características, né? Aí o paciente ele vai ou para um polo mais menos grave ou para um polo menos grave. Estou tentando usar termos menos técnicos aqui, porque senão fica uma coisa muito maçante, né? E qual que é o exame mais específico que a gente tem para isso?
é a visualização da bactéria, é a visualização do bacilo. Para qualquer tipo de doença infecciosa, você consegue definir que aquela doença tá ali se você vê o bicho lá, basicamente, né? Então a gente faz a biópsia da lesão e a coleta que a gente chama de baciloscopia. Às vezes faz um raspadinho no lóbulo da orelha, ou em algum lugar da lesão, para ver, sai aquela aguinha da orelha e a gente olha no microscópio para ver no laboratório se encontra esse bacilo. É assim que se faz basicamente o diagnóstico, vendo o bacilo, que é a bactéria. A incidência da doença diminuiu, aumentou? Não, Márcio, isso é uma coisa muito triste, porque ela é considerada uma das doenças chamadas de doenças negligenciadas no mundo. Porque como é uma doença, basicamente, de países mais pobres e de comunidades mais pobres, mais carentes, a indústria farmacêutica não tem muito interesse em desenvolver grandes tratamentos para isso. Então, triste isso, né? Isso é muito triste, né? A gente sabe, a maior incidência de hanseníase hoje no mundo é na Índia, né? Porque é um país de condições socioeconômicas muito tristes. E agora eu não sei o Brasil exatamente se é o segundo ou terceiro país no mundo com o maior número de casos de hanseníase. Eu preciso, se até alguém puder fazer esse double check aí para mim, porque essa lição de casa eu não fiz. mas tá em alto grau aí tem razão. Assim como a tuberculose. 182 mil novos casos notificados em 2023, que acho que é a última estatística. Brasil, segundo país com mais casos no mundo. Segundo, né? Eu não sabia se era o segundo ou o terceiro, mas é o segundo. Claro que a gente tem uma população muito grande, né? Se for ver em número de casos. É um país continental, né? Continental, e a gente tem, só que em porcentagem de população também é muito alto. Doutor, para a gente encerrar, qualquer dúvida que a pessoa tenha, que acompanhou esse nosso bate-papo e ficou com dúvida, olha, eu tenho uma mancha aqui, o que ela deve fazer, doutor? Bom, primeira coisa, procurar um profissional médico. Se possível, procure um médico dermatologista, né? Porque a gente já antecipa esse diagnóstico, mas os profissionais de unidades de saúde são muito capacitados para fazer esse diagnóstico. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito de ir ao posto de saúde, de algum lugar, mas não, os profissionais da saúde pública são muito capazes de fazer esse diagnóstico. E uma coisa que eu não falei, que também é muito importante, o tratamento é gratuito. Tá? O tratamento para hanseníase, ele nem pode ser vendido, você não encontra para comprar. Tá? Então o tratamento ele é exclusivo, fornecido pelo SUS. Tá? Isso é uma coisa muito legal. Então, tendo dúvida ou, puxa, tem uma lesão estranha. Primeiro, assim, né? Qualquer lesão estranha a gente tem que procurar, mas não é só com relação à hanseníase, mas principalmente aquelas manchas brancas que estão começando a crescer, ou manchas mais claras, está perdendo pelo, está perdendo sensibilidade no local. Não deixa e vai procurar o profissional de saúde. Doutor Pedro Colli, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Primeiro Jornal. Eu que agradeço, pessoal, e tendo alguma dúvida, não deixem de mandar perguntas aqui, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço e um ótimo início de dia para vocês. Bom dia, doutor. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.